Cálculo de área de triângulos. Veja, hoje nós temos dois triângulos aqui. O primeiro triângulo é um triângulo retângulo. Como que eu sei isso? Quando eu vejo essa informação aqui em um triângulo, significa que nós temos um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. E isso indica que é um triângulo retângulo. Aqui o enunciado nos dá algumas informações, mas antes, vamos lembrar quais as formas normalmente eu utilizo para resolver problemas relacionados a triângulo retângulo. Ah, professor, eu não lembro de nenhuma forma. Ok, você vai lembrar que em algumas aulas atrás eu disse o seguinte: num primeiro momento, o importante é eu saber resolver o exercício mesmo que eu tiver que consultar a fórmula. Então, faça um formuláriozinho e quando você vai resolver o exercício, se você não lembra a fórmula, você vai no formulário e consulta a fórmula. Se você conseguir resolver o exercício consultando a fórmula, nós já demos um passo. Porque tem gente que nem consultando a fórmula consegue resolver o exercício. Então, num primeiro momento, eu quero que você aprenda a resolver o exercício. Num segundo momento, é importante que você saiba as fórmulas. Porque se você não souber, na hora de uma prova, de um concurso, do Enem, você não vai conseguir resolver a questão que nem sempre a fórmula vai estar disponível. Perfeito? Então vamos lá. No triângulo retângulo eu tenho a primeira fórmula que é muito importante, que é o teorema de Pitágoras, que é o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu vou chamar aqui esse cateto de A, e vou chamar esse cateto de B. E vou chamar esse lado de hipotenusa. Ah, professor, como que você sabe que esse lado é a hipotenusa? A hipotenusa sempre está no lado oposto ao ângulo reto. Então, se o ângulo reto está aqui, eu vou cruzar, ó, cruzei, então significa que esse lado é a hipotenusa, porque está oposto ao ângulo reto. Perfeito? Qual que é as formulazinhas que eu preciso saber? A primeira, então, é teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, essa é a primeira formulazinha que eu devo saber, certo? Quando o meu triângulo retângulo tem algum ângulo além do de 90 graus informado, eu posso usar as fórmulas que utilizam esse ângulo. Por exemplo, seno de 30 graus, eu estou usando o exemplo de 30 aqui, mas poderia ser de 45, poderia ser o que está sendo informado no enunciado. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar seno de 30 graus é igual ao cateto oposto a esse ângulo. Qual que é o cateto oposto a esse ângulo? O cateto oposto a esse ângulo é o A. Então, é igual a A divididos pela hipotenusa. Certo? Então, essa é a fórmula que eu posso utilizar em um triângulo retângulo. E da mesma forma, eu posso utilizar o cosseno do cateto adjacente. Então, o que é adjacente? Está coladinho com o ângulo aqui. Eu não preciso atravessar, que nem eu tive que fazer com o A, que está oposto. Então, ele é adjacente que a gente chama. Então, o cosseno de 30 graus, nesse caso aqui, é igual a B divididos pela hipotenusa. Certo? Perfeito. Sabendo essas formulazinhas aqui, muitos exercícios relacionados a triângulo retângulo vão ser resolvidos facilmente. Então vamos lá. O que eu quero calcular? Eu quero calcular a área desse triângulo. Qual que é a área de um triângulo? A área de um triângulo é igual a base, nesse caso B, vezes a altura, divididos por 2. Essa é a área que eu quero calcular. Ah, professor, mas eu não sei quanto que é a base nem quanto que é a altura. Vamos calcular, a gente já tem as fórmulas aqui. Nesse caso aqui, quanto que é a A é oposto ao ângulo de 30 graus, então eu vou usar a fórmula do seno de 30 graus, certo? Ah, professor, mas eu não sei quanto que é o seno de 30 graus. Veja, em trigonometria, nós temos os ângulos notáveis. Os alunos, quando estudam, eles vão saber os ângulos de 30, 45 e 60 graus. São ângulos notáveis que não vai estar normalmente no enunciado e o aluno tem que saber para resolver problemas de trigonometria. Ah, professor, não lembro. Lembra que eu disse? Primeiro, se eu conseguir fazer consultando, eu já estou satisfeito. Mas, aos poucos, o aluno vai memorizando esse tipo de coisa. Vamos lá. Como que eu lembro quanto que é os ângulos notáveis? Eu faço uma tabelinha bem fácil e bem rápida. Assim, ó. Seno e cosseno. Aqui eu coloco os ângulos notáveis 30, 45 e 60. Todos eles são fração, então eu vou colocar aqui as fraçõezinhas e vou preencher.
1, 2, 3, 3, 2, 1. Coloco raiz em todo mundo. Raiz em todo mundo. Ah, professor, por que você não colocou no 1? Porque raiz de 1 é 1, então eu não coloquei. Se colocasse, não teria problema. E depois, divido tudo por 2. Então aqui eu tenho quanto vale seno de 30, de 45, de 60, quanto vale cosseno de 30, 45 e de 60. Certo? Então vamos lá. A fórmula é seno de 30 é igual a A sobre H. A sobre H. Então seno de 30, meio, é igual a A, que eu não sei, sobre H, que é 20. O 20 está aqui dividindo, eu vou mandar para lá multiplicando. Então, isso aqui é igual a 20 divididos por 2 é igual a A. Certo? Aqui eu posso simplificar por 2, vai dar que A é igual a 10. Ok? Beleza. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer do cosseno, porque eu quero agora, o ângulo é adjacente, não é mais oposto. Então eu vou utilizar a fórmula do cosseno. Vamos lá? Só vamos anotar aqui que o nosso A é 10, para a gente não esquecer. E agora vamos fazer o cosseno. Bom, o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 é igual a B, que é o que eu quero, divididos por 20, que é a hipotenusa. Daqui eu tenho que eu tenho 20 aqui dividindo, vou passar para lá multiplicando. 20 raiz de 3 divididos por 2 é igual a B. Então eu posso simplificar aqui e eu vou ficar aqui B é igual a 10 raiz de 3. Ok, B é igual a 10 raiz de 3. Agora é só eu calcular a área. Vamos lá? A área de um triângulo é igual a base vezes a altura, então B vezes A, nesse caso, divididos por 2. A base é 10 raiz de 3. Então, 10 raiz de 3 vezes a altura é 10, divididos por 2. Aqui eu posso simplificar, dá por 2. Então, a área desse triângulo é igual a 50 raiz de 3. Por que 50? Eu simplifiquei e sobrou 5 aqui. 5 vezes 10, 50. 50 raiz de 3. 50 raiz de 3 o quê? Metros quadrados. Ok? Então, esse triângulo está calculado.